ficou difícil para os marcadores. E individualmente, o Arana, para mim, foi muito mal. Marquinhos, Murilo muito mal. Murilo, muito mal. Mas aí o Murilo, vamos lá, né? Eu até, engraçado que eu fiz um cara a cara aqui ontem no All Sport, a Nanda Portela, das nossas redes, gravou comigo. E aí é engraçado, né? O termômetro da galera, né? Eu fiz lá o cara a cara e falei assim, o melhor zagueiro da Premier League, Murilo, de olho fechado. Muita gente concordou com o meu cara a cara, né? Antes do jogo. E aí depois do jogo vem aqueles engraçadinhos, são vários. Fala assim, sabe nada, nossa, olha aí e tal. E eu acho que o Murilo é muito mais vítima do que mais nada. Porque assim, é um jogador que entrou estreando numa seleção brasileira principal, num jogo tenso, num jogo que ganhou essa proporção que ganhou, e eu acho que é muito injusto massacrar o jogador agora. Falar que não serve, falar que não presta. Eu acho que a gente tem muito essa capacidade de destruir o jogador por causa de uma partida. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso mesmo serve para o Guilherme Arana, que é um jogador que tem algumas convocações, muitas vezes se machucou e não conseguiu servir a seleção brasileira. Perdeu uma Copa do Mundo, né? Perdeu uma Copa do Mundo. Então, acho que é um jogador que também você tem que ter algumas ponderações. Todo mundo foi abaixo? Todo mundo foi abaixo. Acho que as críticas elas podem ser aos jogadores mais experientes. Por exemplo, o Marquinhos. Acho que muito mais do que criticar o Murilo, você tem que criticar o Marquinhos. O Marquinhos tem mais de 50 jogos pela seleção brasileira. O Marquinhos tem 2 Copas do Mundo. E o Marquinhos foi muito abaixo. Cadê o capitão numa hora dessa? Cadê o cara para botar a bola debaixo do braço? Cadê o cara para juntar todo mundo? Então, eu acho que às vezes a gente tem que equilibrar e ponderar as críticas. E eu acho que o Murilo é vítima. Acho que a gente tem que olhar para o Murilo com muito mais cuidado nessa hora. E dentro disso é uma seleção muito jovem. Eu fiz a conta, é uma média de idade de 25 anos. A gente pediu muito renovação, claro. Mas também tem um preço a se pagar, né? Não é uma seleção cascuda. O mais experiente era o Marquinhos, que tem 30 anos, né? Nem é tão veterano assim, tão experiente. Tem muita experiência de Copa do Mundo, de seleção brasileira, mas nem é tão veterano. Essa é uma questão, PVC? Falta essa questão de faltar, muita gente pede, né, que tem que ter mais espírito de seleção brasileira, tem que ser uma seleção cascuda. Isso recai sobre a idade também ou falta um certo espírito assim de identidade da seleção? Eu acho que não é. Eu sempre digo que todas as grandes crises da seleção brasileira são nos períodos de transição, mas esse período de transição já era para estar mais maduro. Você tem Vinícius Júnior 2 vezes fazendo gol em final de Champions League. Você tem o Rodrigo fazendo 2 gols em decisão de semifinal de Champions League contra o Manchester City. Então você já passou um pouco disso. Embora tenham 24 anos, eles têm experiência. Eu acho que tem um ponto disso que o Hernan está dizendo que eu concordo muito. Se não é para rifar a geração. Na lista das 10 maiores goleadas que o Brasil sofreu, no 5-1 para a Bélgica em 63, tinha Pelé e tinha Vavá em campo. No 4-0 para o Chile em 87, tinha Romário, tinha Careca e tinha Miller em campo. No 4-0 para a Dinamarca em 89, tinha Branco, tinha Mazinho, tinha Valdo, tinha jogadores importantes em campo. Então, se você pegar o jogador e disser, esse jogador não pode mais jogar na seleção brasileira, você vai crucificar alguém que depois você vai trazer de volta. Eu acho que isso não dá para ser falado de forma alguma, então, né? Desrespeitoso com o atleta. A gente precisa, se você diagnostica errado, você mata o doente. E é o que a gente está fazendo com a seleção brasileira. Repito, é para trocar o Dorival Júnior? É. O problema é o Dorival Júnior? Não. O Dorival Júnior, ele hoje é o sintoma de uma doença que é muito mais grave. E é preciso ser diagnosticada do jeito certo. O Edinaldo não pode ser o chefe da seleção brasileira. Ele precisa delegar. É necessário delegar. A seleção brasileira está pedindo socorro. E é preciso delegar para alguém que consiga, o técnico e um dirigente, que pode ser o Rodrigo Caetano, dar uma estrutura e um rosto para um trabalho que tem 1 ano para existir. Mas tem 1 ano para existir, a seleção argentina de 2019... A seleção argentina de 2025, que goleou a seleção, massacrou a seleção brasileira, impôs um dos maiores vexames da história da seleção brasileira, a seleção da Argentina nasceu na derrota para o Brasil em 2019 no Mineirão.
E ali nasceu um trabalho que trouxe até agora. São 7 jogadores iguais. Só que não dá para nascer com a doença que está, para quem quiser diagnosticar. Tem um monte de médico ali na CBF para levar o estetoscópio e falar assim, não dá para ser assim. A gente vai para o intervalo, temos outros assuntos no dia primeira, mas só para finalizar esse assunto que a gente está falando aqui, de ter cuidado, né, com uma geração, com jogadores que ainda são jovens e que, claro, podem entregar muito para a seleção brasileira, a gente pode criticar o desempenho na partida de ontem, não tem problema nenhum, né? Estão ali, estão sujeitos a críticas individual, como eu citei o Arana, o Marquinhos, mas isso, é claro, não é determinante para o futuro deles, até porque eles têm bons serviços prestados pela seleção brasileira e por seus clubes também. Agora, eu quero tocar no ponto do Rafinha, que também é um cuidado que a gente tem que ter, né? O Rafinha deu aquela declaração, foi infeliz, repercutiu bastante, e eu fico pensando no peso que essa declaração pode ter para o Rafinha em curto prazo ou médio prazo, depois dessa derrota, Hernan, porque repercutiu tanto. E aí os jogadores da Argentina deram uma pilhadinha ali nele, o que já era esperado. Você acha que isso pode pesar um pouco, se tornar algum tipo de fardo que ele possa carregar daqui para frente? Acho que não. Vai passar. Hoje em dia as coisas vêm muito alvoroço, mas passam muito rápido. É uma onda. Eu vi as declarações dos jogadores da Argentina, acho que eles foram ok. E tem uma situação que é importante, que esses caras, eles estão sempre juntos, né? Nos clubes, nas competições. O Dibu Martínez foi lá e deu uma chegada, e é muito do perfil do Dibu Martínez. Fez uma firula, uma embaixadinha ali. Ele ia dar uma trombada uma hora, ele ia dar uma provocada. O Paredes, o próprio Otamendi fala muito. Então, assim, os caras iam chegar junto. E aí o Tagliafico falou na zona mista que eles interpretaram mal ali a tradução, que segundo ele o Rafinha teria vitória. Acho que o Rafinha sentiu o jogo, fato, ele é um grande jogador, vive um grande momento no Barcelona, que é um dos grandes clubes do futebol mundial, capitão, camisa 10, mas de fato ele sentiu o peso do jogo. A declaração deve ter pesado muito, a repercussão, obviamente, mas é uma coisa que acho que vai passar. Acho que o próximo jogo é outra história, página virada. Você tá com o Hernan, PVC? Ou vai ficar eu acho que ele vai ter que fazer, ele vai ter que remar. Ele vai ter que remar. Vai passar, mas ele vai ter que remar. É tipo Tafarel tomando um peru contra a Bolívia. No ano seguinte, ele era campeão do mundo pegando pênalti do Massaro. E o Baggio batendo por cima. Vai que é tua, Tafarel. Mas durante um tempo você olhava pro Tafarel lembrando do peru que ele tomou contra a Bolívia. Bom, falamos bastante sobre seleção brasileira, hein? 1h30 sobre seleção brasileira e, claro, qualquer novidade. É porque ninguém liga pra seleção brasileira. Só quando perde. Na hora da crise vocês vêm, né? Eu quero vocês acompanhando de primeira todo dia, hein, gente? Segunda a sexta, de 2 às 4. Não só na crise, também nos momentos bons. Na volta